Relacionamento interpessoal no trabalho. O fator humano nas organizações. Como eu sempre falo, né? Qual é a parte mais importante da organização? As pessoas. Por quê? As pessoas, elas fazem as atividades, elas fazem as tarefas, elas fazem tudo que foi planejado acontecer. As pessoas colocam em prática, as pessoas planejam também, as pessoas controlam os robôs. Não é isso? E também as pessoas controlam toda a ênfase do objetivo, da eficácia. As pessoas trabalham corretamente, mas para isso acontecer corretamente, eu preciso trabalhar com eficiência. É assim, se as pessoas elas não sabem fazer, elas vão fazer errado. Só que tem uma coisa, pessoas, a parte mais importante, pessoas, eu tenho que ter um maior controle possível para não deixar sair fora dos padrões, nada sair fora. Eu tenho que atualizar as pessoas, treinar as pessoas e educar as pessoas. Você trabalha com pessoas, pessoas são imprevisíveis. Ela pode estar com um comportamento agora e daqui a um minuto com outro comportamento. E, por exemplo, um bom profissional, ele tem que lidar com isso todos os dias. Ele tem que saber. Um profissional, ele tem que ser profissional, tanto na parte pessoal como na própria parte profissional. Tem que buscar mais ainda essa qualificação. Trabalhar com pessoas. E o crescimento maior é quando a gente tem relacionamento com as outras pessoas. O que é esse tal relacionamento? É a comunicação. É um modo como eu vou, por exemplo, perguntar algo para fazer corretamente. Quando eu aprendo a fazer a comunicação, a fazer essa comunicação acontecer, eu aprendo também a fazer de maneira correta as atividades. Por quê? Se eu não souber de algo, eu vou e pergunto, mas eu não faço de maneira errada. É lógica. Se eu quero aprender uma nova atividade, eu vou lá e procuro saber com quem? Com quem sabe mais. Um bom profissional, ele está sempre buscando qualificação. Um bom profissional, ele é curioso, mas na parte positiva. Não curioso em buscar, por exemplo, informações sobre a vida de alguém, né, que é a fofoca, também chamada aí de picuinha dentro das empresas. Tem que eliminar isso. Como, por exemplo, se vier alguém falar de tal fulano para mim, eu já falo assim: você quer falar mal daquela pessoa? Vai lá e fala para ela, entendeu? Se você falar para mim, não vai adiantar. Por quê? Eu não vou lá falar para ela e não vai adiantar de nada esse desabafo para mim. Se você tem algo contra, vai lá e fala para ela. Agora, se você está aqui para pedir a minha ajuda, estou aqui à sua disposição. Tá ok? Você nega aquilo ali, só que de uma forma positiva, sem magoar essa pessoa também que está falando da outra. E outra coisa, corta, muda o assunto, mas não entra no embalo. Eu já passei por isso, tá? Na prática mesmo eu já tenho experiência, onde, por exemplo, coisa de briga também. Olha só o que pode acontecer. Uma comunicação negativa. Uma pessoa veio até mim e começou a fofocar, né? Falar daquela pessoa. E era falando para mim e eu ouvindo, né? Aqui. E falando bem assim, não tem aquela pessoa? Então, aquela pessoa é uma pessoa ruim. Tipo assim, ela não presta, ela é isso, ela é aquilo. E eu só ouvindo. E eu falando, aham. O que aconteceu? Olha só o problema que estava acontecendo. A outra pessoa
né? A outra pessoa de quem a pessoa aqui estava falando, ela estava olhando para a gente. E ela via quando eu fazia e aquela pessoa falando de mim. O que aconteceu? Aquela outra pessoa já veio tirar satisfação comigo para perguntar: o que era que você estava falando de mim? E eu não estava falando nada, mas só de dar ouvido àquela pessoa que estava falando mal, eu já levei a culpa por causa disso. Aí começou aquela confusão e aquela fofocaiada toda, né? Todo mundo chamado a atenção. O que aconteceu? Ninguém ganhou nada. Todo mundo foi prejudicado por isso. Por isso que eu falo, alguém vem falar mal de outra pessoa, sai de perto. Olha só, se for para trabalho, se for algo interessante, a gente sim vai conversar. Mas se for para falar mal de uma pessoa, não. Então, eu estou aqui para a gente trabalhar. É uma comunicação correta, tá? E relacionamento interpessoal é você se comunicar com a pessoa, só que de maneira positiva, não de maneira negativa. Isso daqui eu tenho que utilizar no meu dia a dia. O relacionamento interpessoal significa relacionamento entre pessoas. Como, por exemplo, um emissor e também um receptor. Englobando todos os tipos de relacionamento entre os seres humanos. Desde o seu nascimento, todo ser humano passa a pertencer a uma família. Já se envolve em seus primeiros relacionamentos interpessoais. Então, todo mundo cresce, né, já se comunicando. Aí, tem uma coisa. Dependendo da criação, a pessoa ela pode ter uma má comunicação quando adulto. Por isso que a gente tem que buscar qualificação, tem que aprender muito mais. Porque a forma que eu fui criado pode influenciar depois na minha parte profissional e também na minha parte pessoal. Por isso que eu tenho que buscar qualificação, estudar, aprender mesmo. Ao chegar à fase adulta, o indivíduo terá estabelecido milhares de vínculos nas suas relações, participando de grupos sociais, relacionamentos afetivos e também profissionais. Todos esses relacionamentos apresentam uma característica em comum, que é a comunicação. Se comunicar é a parte mais interessante para qualquer profissional. Se você quer um bom emprego, você tem que usar a comunicação. Você tem que falar com as pessoas e de maneira correta. Se você vai participar de uma entrevista de emprego, você tem que falar com exatidão, falar com eficiência, falar com profissionalismo. Você não vai falar de qualquer jeito, né? Você, primeiramente, usando a comunicação, é um bom dia, boa tarde, e na saída, agradecer pela oportunidade. São poucos profissionais que fazem isso em uma entrevista. E pode ter certeza, aquela pessoa que é demitida, olha só, isso é duro, tá? É ruim. E eu sei também que é difícil. Quando uma pessoa é demitida, também a empresa chega assim, ó, a gente não está, né, mais precisando dos seus serviços. Por isso que você está sendo demitido. Agradece. Não tem o que fazer. Vai brigar? Se brigar, você sai com o pé esquerdo. Agradece. Muito obrigado pela oportunidade. Né? Aprendi muito com vocês. Pronto. Por quê? Às vezes você está saindo ali porque a empresa está reduzindo o custo. Né? Agora, se você é um mau profissional, claro que você está saindo porque não está atendendo a empresa. Aí por isso que a empresa está te mandando embora. Mas muitas vezes a empresa está reduzindo, né, o quadro de funcionários, né, porque está passando por um momento difícil e tem que reduzir. Agradece.
Muito obrigado, valeu pela oportunidade, eu aprendi muito aqui. Não é isso? Sai com o pé direito, automaticamente você só tem a ganhar com isso. É lógica. Só ganho mesmo com isso, tá? Podemos dizer que o homem não vive sozinho. Isso é fato. O desenvolvimento da sociedade tornou as pessoas cada dia mais dependentes de grupos. As pessoas dependem de quê? De grupos. Eu preciso estar em grupos. Isso também acontece no trabalho. Em casa, eu preciso estar em grupo. Eu tenho que me envolver com a sociedade. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente participa de grupos de WhatsApp, grupos no Facebook. A gente entra no Instagram, a gente entra no Face, no WhatsApp, a gente está conversando aqui, ó. Isso daqui é relacionamento. Só que quando a gente estuda mais um pouco, a gente se formaliza mais, a gente começa a procurar um relacionamento mais profissional, voltado para essa parte. Ok? Então, isso é fato, mas o ser humano ele precisa sim do grupo, ele precisa da sociedade. A dimensão do trabalho na vida do homem é muito extensa. Há autores que afirmam que o homem vive no trabalho, pois tudo o que está à sua volta é fruto do trabalho seu ou de outro. Mas é verdade, tudo que a gente tem é porque a gente trabalhou. E por que não ser um profissional, por exemplo, exemplar no trabalho? Por que não fazer com que isso aconteça? É lógica, vai depender do profissional. Se ele quer crescer, ele tem que ser uma boa pessoa, principalmente. Eu ataco muito nisso. Do trabalho também, pois é dele que se conseguem os recursos necessários para a sobrevivência. Para o trabalho, pois nele pode realizar-se enquanto homem, sentindo-se útil, responsável, produtivo e reconhecido. O trabalho traz o quê? O trabalho traz o patrimônio. O trabalho traz os recursos que a gente obtém ao longo da vida. Só que eu tenho que, por exemplo, do trabalho, eu vou conseguir mais ainda se eu utilizar a comunicação corretamente. Um bom assistente administrativo, ele é uma pessoa que tem que saber se comunicar com o próximo. Ele tem que usar a comunicação a seu favor. Aí muitas pessoas me falam, nossa, eu não consigo arrumar emprego. Por quê? Já percebeu a falta de comunicação que tem? Às vezes você é tão tímido ou tímida que acaba atrapalhando na entrevista. Você vai fazer uma entrevista, primeiramente chega no local da entrevista, já chega tímido. Aí você vai falar com o recrutador, parece que não olha nem nos olhos, vai um pouco cabeça baixa. E o recrutador, ele analisa tudo isso. Por quê? Falta de comunicação. Chega lá, no local da entrevista, bom dia, boa tarde, boa noite. Se for o caso, pega na mão, tá? Ao terminar a entrevista, agradece, muito obrigado pela oportunidade, deixa a sua marca registrada. É isso que tem que fazer, não ficar mudo, tá certo? Então tem que realmente colocar a parte da comunicação para trabalhar. A comunicação é a parte mais importante, que a gente não deu valor na parte de qualificação e comunicação no ensino fundamental. O ensino fundamental ensina muito a parte de comunicação. Aí tem lá o emissor, o receptor, que é a matéria, a disciplina de português, ela ensina a comunicação. Só que a gente não dá valor. Só que depois que a gente cresce, a gente percebe que tem que utilizar. E às vezes não percebe, porque tem pessoas que ainda não percebeu, vamos colocar o ponto forte da comunicação. Não percebeu.
pois são pessoas que usam a comunicação de forma negativa. Como, por exemplo, reclamam demais, tratam as outras pessoas com ignorância, com rudez, mal educadas. Eu estou, utilizando a comunicação corretamente nesse caso? Não. Não sabe conversar com o próximo, não sabe pedir um por favor. É lógica, tudo isso eu tenho que fazer com que isso aconteça. Aí sim, eu vou ser um bom profissional. É lógico fazer isso. Então, essa é a parte do relacionamento, no caso aqui, relacionamento interpessoal no trabalho ou na vida pessoal também. Utiliza isso ao seu favor todos os dias, tanto em casa como fora. Olha só, quando a gente trata bem alguém, a gente também quer ser bem tratado. E automaticamente, quando a gente trata bem outras pessoas, a tendência é as outras pessoas também tratar bem a gente. Uma coisa vai fazendo a outra, Uma mão lava a outra. Isso é o que tem que acontecer. Comunicação eficiente.